Até umas 9h30 eu entrego. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de agradecer ao pastor Evandro, ao Rodrigo, que me fez esse convite. Para quem não sabe, Rodrigo estuda comigo. O mesmo sofrimento que eu passo, ele passa também, irmãos. Que não é fácil, não. Irmãos, queria agradecer de verdade a oportunidade de estar nessa igreja grande, uma igreja nos surpreendemos quando chegamos aqui. Lá embaixo é maior que aqui, irmãos do céu. Muito bem estruturado, vocês estão de parabéns. Queria convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Amém? 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso número 1. Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da sua mulher. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Verso de número 15, irmãos. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Somente até aí. Amém? Quem trouxe água? Foi você, Rodrigo? Trouxe água para mim? Obrigado, eu nem vi. Deus abençoe. Amados irmãos, antes de eu começar essa palavra, eu tenho que confessar. Eu me converti há mais ou menos uns 7 anos atrás. E uma das primeiras mensagens que eu ouvi foi essa de Naamã. Engraçado que eu não lembro o nome do pastor que pregou, eu não lembro nada, porque foi bem no comecinho, eu nem era batizado ainda. E foi uma igreja que nós fomos visitar. Mas foi a primeira mensagem que me marcou de fato, desde que eu conheci o Senhor. E essa mensagem até hoje, eu lembro dela. E desde o momento que o Senhor me levantou para estar pregando, para estar ministrando a palavra de Deus, essa como era a mensagem de Naamã, que eu me lembrava, eu falava: Deus, eu quero pregar de Naamã, porque foi uma mensagem que me impactou e vai impactar vidas. Só que nós, como ministrantes da palavra de Deus, temos que estar sensíveis à voz do Senhor. O profeta de Deus, ele não prega aquilo que ele quer, ele tem que fazer o que é da vontade de Deus. E então eu confesso que é a primeira vez que eu trago a palavra de Naamã. Já preguei muitos outros textos, mas nessa noite o Senhor me trouxe para falar com a igreja. E eu que estava
buscando do Senhor entendimento desse texto quando o Rodrigo me fez o convite, há mais ou menos um mês atrás, 4, 5 semanas. Eu estava buscando, e o Senhor foi me mostrando, foi me levando a entender mais desse texto, porque quando nós temos comunhão com Deus, nós conseguimos chegar ao nível de intimidade com Deus, que não é possível se estamos desviados dos caminhos do Senhor. E para começar nesse texto, eu quero dar um tema para a mensagem dessa noite. Quero que você repita assim comigo: Deus marcou um encontro comigo nesta noite. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: você vai estar nesse encontro? Amém? Para começar nesse texto, capítulo 5 de 2 Reis, logo no primeiro verso, interessante, que fala que Naamã, acredito que a maioria deve conhecer a história de Naamã. Naamã era um homem que tinha tudo para ser feliz. Eu acredito que ele era feliz, mas não era por completo. Naamã, ele era rico, ele tinha dinheiro. Diz a Bíblia que Naamã era comandante do exército da Síria. E era um exército muito poderoso, ou seja, Naamã era comandante de um dos exércitos mais fortes do mundo na época. Ou seja, Naamã tinha dinheiro, ele era bem sucedido materialmente. Naamã era bem sucedido no seu trabalho. E Naamã tinha uma bela esposa, porque naquela época, diferente de hoje, que nós podemos escolher com quem ficar ou não, naquela época, quem estava na alta sociedade pegava as mulheres mais bonitas para casar, né? Naquela época era um pouco diferente. Então, Naamã tinha de tudo para ser feliz. Ele tinha felicidade no seu trabalho, ele tinha felicidade na sua vida sentimental, ele tinha felicidade material, mas Naamã não tinha o mais importante, que eu e você estamos tendo nessa noite, que é a oportunidade de desfrutar de uma vida espiritual. Naamã não conhecia Deus, ele não sabia quem era Deus, mas o interessante que diz a Bíblia, que Deus estava com Naamã. Logo no verso 1, a Bíblia fala assim: porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ou seja, quando a Bíblia fala porque por ele o Senhor dava vitória, a Bíblia estava falando, Deus estava dando forças para Naamã, Deus estava dando estratégias de guerra para Naamã, e mesmo sem Naamã saber, mesmo sem Naamã conhecer a Deus, o Senhor já estava com ele desde o começo. E aqui eu quero chamar a atenção para o primeiro ponto dessa mensagem. Eu não sei como que você veio aqui essa noite, eu não sei se você já ouviu uma palavra de Deus, talvez seja a sua primeira vez numa igreja, mas eu quero te dizer que mesmo se você não conhece a Deus, e mesmo antes de você conhecer a Deus, o Senhor já estava contigo desde o nascimento da sua vida, desde quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor já estava contigo. E seguindo no texto, que diz que o Senhor era com Naamã, diz a Bíblia que em uma das investidas do exército da Síria contra Israel, em uma guerra, Naamã levou uma menina cativa. Uma menina que a Bíblia não relata nome, a Bíblia não fala a idade, mas a Bíblia fala uma menina e um pouco mais para frente jovem. Acredito eu que essa menina era uma adolescente talvez. E Naamã pegou essa menina, sequestrou e levou para sua casa para fazer ela de escrava. E aí eu imagino que aquela menina, ela poderia se enfurecer, porque imagina você, vir uma pessoa de outro país, você com 12, 13, 14 anos e te sequestrar e te obrigar a ser escravo, ainda mais naquela época que tinha muito preconceito entre as terras, entre os povos. Aquela menina, ela poderia se enfurecer, aquela menina poderia ficar chorando, gritando o dia inteiro, mas aquela menina, ela foi trabalhar como escrava na casa de Naamã. E aquela menina representa a presença de Deus. Porque a partir do momento que aquela menina chegou na casa de Naamã, a história de Naamã começou a mudar. A história de Naamã começou a mudar. E o que isso quer dizer? Que quando a presença de Deus entra na nossa casa, a nossa história tem que ser diferente. A nossa história tem que começar a mudar. A menina que representava a presença de Deus, ela não foi influenciada por aquele povo que vivia em idolatria.
aquele povo que vivia em desacordo com a palavra de Deus, aquele povo que fazia tudo que era contra a palavra de Deus. Aquela menina não se influenciou, mas ela foi influenciar, ela influenciou a casa de Naamã. E vamos entender por quê. Porque certo dia essa menina chega na esposa de Naamã e fala assim: ah, minha senhora, olha, Naamã teria muita sorte se ele estivesse lá em Samaria, na minha terra, porque lá tem um profeta e ele o curaria da sua lepra. Aí eu imagino que a mulher de Naamã fica pensando naquilo. Ela fica pensando: olha, Naamã tem tudo, mas ele é doente. Naamã tem tudo, ele tem dinheiro, nós temos uma família, tem um bom emprego, mas ele está doente. A lepra era uma doença que ela vai consumindo a pele e vai deixando na carne viva. Naamã tinha uma lepra física. E infelizmente, muitos de nós hoje em dia temos uma lepra espiritual, em que o nosso espírito está sendo corrompido pela carne. Mas a história de Naamã começa a mudar a partir dessa menina. Essa menina aqui, a Bíblia nem cita nome. A Bíblia não faz menção ao nome, à idade, a nada. Mas essa menina teve poder. Essa menina tem a presença de Deus. E ela foi a grande início da mudança de história de Naamã. E aí eu imagino que a mulher de Naamã ficou pensando naquilo que a menininha disse. E aí eu imagino a mulher de Naamã: olha, quando Naamã chegar hoje do trabalho, eu vou conversar com ele. Ele tem que ir lá se curar. Nossa, ele vai ficar um gatão para mim. Eu imagino. E aí chega Naamã na sua casa, e a mulher fala: amor, vamos conversar? Eu não quero conversar. Eu matei um monte hoje, eu estou estressado. Pensou? E aí eu imagino. Chega outro dia e a mulher vai tentando. Só que a mulher, ela tem poder, irmãos. A mulher é um negócio estranho. Quando ela quer convencer um homem, ela consegue. E ela fala: ó, bem, sabe aquela menininha que você trouxe? O que tem? Então, eu estava conversando com ela. Não é para você conversar com escravo, não. Calma, bem. Não sei o quê. Então, lá em Israel tem um profeta. Ele vai te curar da lepra. E a partir daquele momento, talvez a esperança de Naamã, que não tinha mais, talvez Naamã estava vendo a morte chegar até ele, porque a cada dia a lepra ia consumindo o seu corpo. A cada dia Naamã estava vendo que a morte estava mais próxima. E Naamã talvez tenha a esperança renovada a partir da palavra daquela menina. E Naamã chega até o seu rei e pede permissão para ele para ir até Israel. E nesse momento há mais 2 pontos que devemos destacar nessa mensagem. O primeiro, mesmo sem conhecer a Deus, Naamã teve fé que o Senhor poderia o curar. E o segundo, que Naamã, mesmo sendo um homem todo poderoso, comandante de exército, Naamã ele sabia que ele era submisso a um rei. E não é diferente com nós. Devemos ser submissos aos nossos pastores, aos nossos líderes, aos nossos pais e principalmente a Deus. E Naamã chega até o rei da Síria, fala assim: ó, a menininha falou isso, isso e isso. Eu posso ir lá em Israel? E o rei fala: olha, Naamã, vai. E eu vou escrever uma carta para o rei de Israel. Você imagina que honra, um rei escrevendo uma carta para outro rei a seu respeito. E parte Naamã, diz a Bíblia, que com toda a sua comitiva, camelos e tudo mais, e vai com vários oficiais, e Naamã parte, levando consigo, olha só, 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro. Hoje à tarde eu comecei a pesquisar na internet, para ver quanto que isso valeria. E é um negócio absurdo. Convertendo para dinheiro, irmão, dava aproximadamente 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. E Naamã levou. E foi. Agora eu imagino que Naamã estava assim na cabeça dele: eu vou chegar lá e vou comprar minha cura. Vamos ver o que acontece. E parte Naamã. E quando Naamã chega até o rei de Israel, lhe entrega a carta,
o rei de Israel abre aquela carta e lê, estava escrito assim: olha, aqui é o rei da Síria, estou te enviando meu servo Naamã para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel lê aquela carta, diz a Bíblia que ele rasga as suas vestes. E quando na Bíblia fala rasgar as vestes, uma pessoa rasga as suas vestes, é sinal de desespero, de preocupação, sinal de que não sabe o que fazer. Talvez eu imagino que o rei de Israel não estava preparado espiritualmente para receber Naamã. Se o rei de Israel tivesse a presença de Deus, ele certamente poderia curar Naamã da sua doença. Mas olha só que ironia, o líder do povo de Deus, o líder de Israel, ele não tinha um preparo espiritual. E aí o rei de Israel, em desespero, ele rasgou suas vestes e exclamou: por acaso eu sou Deus para curar Naamã? Eu sou Deus, eu tenho poder para dar vida ou tirar? Olha, o rei da Síria está querendo arrumar motivo para vir guerrear. Eu imagino que Naamã, quando vê essa cena, aquela esperança que surgiu no coração de Naamã, quando ele ouviu aquela palavra da menina: vai lá em Israel que o profeta vai te curar. Imagino que aquela esperança, quando ele vê o rei falando que nada pode fazer, aquela esperança morre novamente. E aí eu imagino Naamã falando dentro de si, falando com seus oficiais: olha, vamos voltar, porque se o rei não pode fazer nada, não tem por que estarmos aqui. Já era, vou ter que esperar a morte, não tenho o que fazer. Só que notícia corre rápido. E aqui é uma das únicas vezes que foi bom ter fofoqueiro na história. Eu imagino que os fofoqueiros de plantão, imagina só, aquela época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, e a notícia chegou lá na casa de Eliseu. Ô Eliseu, ó, o Naamã está aí, ele é comandante lá do exército do rei da Síria, ele é poderoso, homem rico, e ele estava querendo uma cura, só que o rei de Israel entrou em desespero, rasgou suas vestes. Aí eu imagino Eliseu lá na sua casa, todo tranquilão, profeta de Deus, buscando a Deus, fala assim para o rei: por que ele rasgou as suas vestes? E fala para esse tal de Naamã, vem até aqui, vai. E a notícia chega a Naamã, e naquele momento talvez Naamã tenha a esperança renovada de novo. Você pode perceber que uma pessoa que ainda não tem a presença de Deus é uma constante de altos e baixos. Ora ele tem fé, ora ele não tem, ora ele acredita, ora ele não acredita. E Naamã estava nesse, vai para lá, vai para cá. Mas Naamã tem a sua esperança mais uma vez renovada. E aí Naamã pega todos os seus oficiais, todo o seu dinheiro, seus ouros, suas pratas, e parte até a casa do profeta Eliseu. E quando Naamã chega na casa do profeta Eliseu, ele bate na porta. Aí o Naamã está esperando, viu um profeta para curar ele, né? Viu um homem de terno, viu o cajado de Moisés, né? Vim com a água santa de Jerusalém. Mas aí Eliseu fala assim para um dos seus mensageiros: olha, vai lá e diz para Naamã que se ele quiser ser curado, ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Olha, eu imagino a situação desse mensageiro. Rapaz, Naamã é poderoso, Naamã vai me matar se eu falar isso aí para ele. Você não pode dizer isso, Eliseu. Vai lá e fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. Eu imagino o rapazinho, o mensageiro, entrando em desespero, irmãos. Nossa, eu vou falar e vou sair correndo, porque o Naamã vai querer me pegar. E ele foi: ô Naamã, seguinte, Eliseu está meio ocupado lá, não vai poder te atender agora não. Só que assim, mergulha 7 vezes lá no Jordão que vai dar tudo certo. Eu imagino naquela hora, a esperança de Naamã volta a morrer. Está percebendo? Naamã não tinha esperança no início da história, mas ele ouviu a palavra da menina e a esperança surgiu. Só que ele procurou o rei e a esperança morreu. Aí falaram de Eliseu para ele, a esperança surgiu. Só que aí o profeta mandou ele fazer uma coisa que não era aquilo que ele queria fazer, a esperança morreu de novo.
E quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Essa semana eu estou bem, essa semana está dando tudo certo, estou cheio de alegria, mas aí acontece um pequeno problema, e a nossa fé esmorece, a nossa esperança se vai, e nós paramos de acreditar no poder de Deus. Irmãos, que nessa noite nós possamos ter uma fé inabalável. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, para que nós possamos ser firmes e constantes na casa de Deus, firmes e constantes na casa de Deus, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Naamã, que uma hora estava cheio de esperança, estava feliz, e na outra hora estava morto espiritualmente. E quando o mensageiro fala essas palavras para Naamã, a Bíblia diz que Naamã fica indignado. Olha só, e voltou-se com indignação. Porque quando o mensageiro fala assim, ó Naamã, mergulha 7 vezes no Jordão que você vai ser curado. Naamã lhe vira, se retira, enfurecido, ele fala assim, eu vim aqui atrás desse profeta, atrás desse tal de Eliseu para ele me curar, eu achei que ele ia me receber, que ele ia vir aqui, ia colocar a mão sobre a minha pele, ele iria invocar, ele iria clamar o seu Deus e eu seria curado. Agora ele manda que eu mergulhe num rio sujo como o Jordão, e 7 vezes. Já que eu vou mergulhar, por que eu não posso mergulhar lá no rio Abana, ou no rio Farfar, que eram rios de Damasco, rios da Síria, de onde Naamã era? Olha, porque lá esses rios são mais limpos, já que eu vou ter que mergulhar, por que não pode ser lá, tem que ser aqui? E aí, é que eu entro na mensagem dessa noite. Porque Deus marcou encontro com Naamã, foi no Jordão, não foi aonde Naamã queria. Olha, Deus não pode te encontrar lá fora, Deus não pode te encontrar em uma casa de shows, Deus não pode te encontrar em uma baladinha, Deus não pode te encontrar simplesmente na sua casa assistindo televisão. Deus marcou um encontro comigo e com você, é aqui, na casa de Deus. É na casa de Deus que temos o nosso encontro. E Naamã, ele fica frustrado por diversas vezes na história. Se formos pegar lá no começo, quando Naamã chegou no rei de Israel, e o rei disse que não podia fazer nada, Naamã se frustrou. Mas por quê? O que a menininha disse para Naamã, para a esposa de Naamã? Vai a Israel e procura o profeta Eliseu. Naamã foi atrás do rei, ele não foi atrás do profeta. E é por isso, às vezes Deus fala para nós, olha, o caminho é esse, mas nós não conseguimos interpretar a voz de Deus e vamos por um caminho errado. A menininha falou, olha, procura o profeta Eliseu. Naamã foi atrás do rei de Israel. E mais uma vez Naamã se frustrou quando Eliseu disse para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, porque Naamã estava fazendo planos no seu coração. Naamã queria que as coisas fossem da forma dele. Não, ele vai vir aqui, ele vai orar por mim, ele vai dar um chaca-chaca aqui, vai rodar a baiana, ele vai me curar. Naamã estava planejando. Mas o que a Bíblia diz? Que maiores e melhores são os planos do Senhor. E o plano do Senhor para Naamã não era que Eliseu fosse lá e impusesse as mãos e orasse, porque seria muito simples. Porque se fizesse isso, Naamã seria curado apenas da sua lepra, mas a cura interior não seria feita. Naamã, um comandante, ele precisava descer, ele precisava ter um encontro com Deus. Ele precisava vir até a presença de Deus, e não o profeta, não Deus vir até nós. Hoje em dia estamos confundindo conceitos, estamos confundindo e achando que Deus é nossa marionete. Olha, eu estou aqui em casa, Deus, vem aí, vamos orar. Não, é você que tem que ir até a presença de Deus, não é Deus que tem que ir até você. Deus sem você continua sendo Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, mas e nós sem Deus? Nós sem Deus não podemos fazer nada, irmãos. Tudo que temos e tudo que somos é graças ao Senhor. Eu imagino que Naamã naquele momento ele ficou enfurecido, ele ficou indignado, e o seu orgulho não deixava ele mergulhar.
naquelas águas do Rio Jordão. Naamã não conseguia entender que era ali que o Senhor tinha marcado o encontro, era no Jordão que o Senhor tinha marcado o encontro, irmãos. Às vezes Deus vai nos levar a lugares que nós não queremos, mas se nós formos, eu te garanto que a presença de Deus vai te encontrar lá, e vai te tomar de uma forma sobrenatural, e você vai voltar transformado pela presença do Senhor. E aí eu imagino que Naamã, ele já estava cogitando voltar para a Síria, já estava aceitando a ideia de que nem o profeta poderia fazer nada por ele. Mas aí entram alguns personagens na história, o qual a Bíblia também não relata nomes, que são oficiais de Naamã, aqueles homens do exército que estavam acompanhando Naamã. Eles falam assim: ô Naamã, para com isso, só porque é rei você não vai mergulhar lá, olha o calor que está, cara. Queria eu nadar lá. Naamã, olha, se o rei te pedisse, se o Eliseu te pedisse uma coisa difícil, você não iria fazer? Eu ia. Então por que você não mergulha lá no rio? A gente já está aqui, ó, o rio é ali, só atravessar a rua, Naamã. Aí Naamã, eu acho que Naamã começa a entender o agir de Deus. Eu quero chamar a atenção para esses oficiais, o qual a Bíblia também não fala nome. Eles foram fundamentais para dar sequência na mudança de história de Naamã. Porque esses oficiais, Naamã já estava querendo ir embora, voltar. E os oficiais que eu coloquei para mim, amigos de Naamã. E quais têm sido os nossos amigos? Amigo de verdade é aquele amigo que vai nos aconselhar a fazer aquilo que é de acordo com a palavra de Deus. O profeta de Deus disse a Naamã: mergulha no Jordão. Eu imagino que da mesma forma que veio pessoas falando: Naamã, mergulha lá, acredita que você vai ser curado. Eu imagino que tinha muita gente falando: cara, esse rio é sujo, você vai mergulhar lá, você vai sair mais doente, não faz isso não. E Naamã estava aceitando, mas vem os amigos de verdade falar: Naamã, ouve a palavra de Deus, faz aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, Naamã. E Naamã decide mergulhar nas águas. A Bíblia não fala, mas acredito que até então Naamã ainda estava contrariado. Mas ele vai fazer aquilo, talvez para não perder viagem. Já estou aqui mesmo, vou mergulhar. E Naamã mergulha a primeira vez, e não acontece nada. A segunda, não acontece nada. A terceira, não acontece nada. E eu imagino que após o segundo, terceiro mergulho, a esperança de Naamã acabou de vez. Porque talvez Naamã poderia estar pensando assim: olha, ele mandou mergulhar 7 vezes porque meu corpo está muito ruim. Eu vou mergulhar a primeira vez, vai começar a sarar aqui, segunda vez vai sarar o outro braço, a terceira vez vai sarar a perna, e a cada mergulho eu vou ficando limpo, vou ficando um pouquinho mais limpo. Só que Naamã dá o terceiro, dá o quarto mergulho, dá o quinto, o sexto mergulho e nada aconteceu. Eu imagino que lá de fora, na beira do rio: Naamã, vamos embora, Naamã, estamos atrasados, já mergulhou aí, não aconteceu nada. Mas tem uns amigos de Naamã: Naamã, só falta um, Naamã, não desiste. E quando Naamã mergulha pela 7ª vez, e ele se levanta, a Bíblia diz que ele fica curado da sua doença, ele fica limpo, louvado seja Deus. E quando Naamã fica limpo, aí que Naamã entende o agir de Deus. Aí que ele percebe: nossa, a menininha falou para eu procurar o profeta e eu fui para o caminho errado. É por isso que eu apanhei tanto, é por isso que eu sofri. E Naamã entende que a presença de Deus é a que nos pode transformar. É somente a presença de Deus que pode nos curar internamente, fisicamente também. É a presença de Deus que nos pode dar a vida. Interessante que você lembra daqueles aproximadamente 6 milhões de reais que Naamã tinha levado? Quando Naamã é curado, eu imagino que ele volta para a casa de Eliseu assim, ó, todo feliz: fui curado, minha esposa, fui curado. Mas aí quando ele chega na casa de Eliseu, aí Eliseu vem até Naamã, Eliseu abre a porta. E por quê? Por que da primeira vez Eliseu, ele mandou um mensageiro, e da segunda vez Eliseu
foi até Naamã pessoalmente. Eliseu abriu a porta da sua casa para Naamã. E aqui está um ponto-chave da mensagem. Porque Eliseu é o profeta de Deus. Eliseu na história representa o próprio Deus. E Deus ele não abre, Deus não permite que qualquer um entre no seu reino. Naamã no princípio ele estava sujo, ele estava doente. Por isso que Naamã não pôde entrar na casa do profeta, ele não pôde entrar na casa de Deus. Mas depois que ele foi curado, você tem livre acesso ao coração do Pai. Louvado seja Deus. Eu imagino que o profeta, ele fala assim: o que é tudo isso aí, Naamã? Todo esse dinheiro aí? Olha, você me curou, eu peço agora que aceite isso como um presente. Um presente meu para contigo, Eliseu. 6 milhões de reais aproximadamente. Isso em ouro e em prata. A Bíblia ainda fala que haviam roupas de festas, roupas nobres, ainda com o Naamã, que para presentear Eliseu. E Eliseu fala assim: não, Naamã, leva contigo. Não. Aí Naamã fica sem entender e ele insiste: não, toma aqui, ó, é dinheiro. Como que você não quer dinheiro? Toma. Eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que o profeta Eliseu fala para Naamã assim: Naamã, a presença de Deus não se compra. A presença de Deus não tem dinheiro que compra, Naamã. Para você chegar ao coração do Pai, Naamã, você precisa só de uma coisa. E o que é? É descer. É descer e mergulhar. Naamã, ele queria mergulhar lá nos rios da cidade de Damasco, porque eram rios mais limpos. Naamã queria mergulhar lá naquelas águas. Mas ele teve que mergulhar no Jordão, porque muitas vezes nós queremos ir num caminho, mas o Senhor nos quer em outro. E aqui eu quero falar para você nessa noite: mergulhe nas águas do Senhor. Não mergulhe aonde você quer. Não esteja onde é da sua vontade, porque isso pode te frustrar. Isso pode acabar com a sua esperança. Mas esteja nos caminhos do Senhor. O que o mundo oferece é bom, pode parecer bom, mas irmãos, vai passar. Naamã, ele queria lá na sua cidade, ele queria mergulhar lá nos rios da sua cidade, ele queria seguir o próprio caminho, mas para você ser transformado pela presença de Deus, você tem que seguir os caminhos do Senhor. E o que chama atenção, já para estar encerrando, são quase 9h30, o pastor me deu liberdade para ir até mais, mas eu vou respeitar, viu, pastor, 9h30, porque lá na igreja a gente vai até 9h30 também. E o mais interessante, irmãos, que talvez passa desapercebido pela história, quando nós simplesmente lemos a Bíblia, são as pessoas que de fato mudaram a história de Naamã. Primeiro aquela menininha que falou: olha, lá em Israel tem um profeta que vai curar Naamã. Aquela menininha, ela só aparece nesse momento na Bíblia e acabou. Ela não precisou de status, ela não precisou publicar no Facebook: olha, fui eu que enviei Naamã. Ela não precisou se aparecer para o mundo. Ela precisou apenas divulgar a palavra de Deus. Ela precisou apenas levar o evangelho até Naamã. E depois, aqueles oficiais do exército de Naamã, que falaram: Naamã, ele mandou você mergulhar. Mergulha, Naamã. A Bíblia também não fala nome desses oficiais. Talvez, com certeza, eu posso afirmar que esses oficiais também não conheciam a Deus, porque eles viviam na Síria, naquele povo idólatra. Mas os oficiais, eles acreditaram, eles tinham fé que a palavra do profeta Eliseu poderia curar Naamã, e eles falaram: olha, Naamã, não vai embora, mergulhe. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Devemos levar o evangelho de Deus até as pessoas que estão como Naamã. Há pessoas como Naamã ali fora, e há muitas pessoas doentes espiritualmente, pessoas que não conhecem a Deus, ou pessoas que acham que vir na igreja é passatempo. Há muitas pessoas assim que precisam de mim e que precisam de você para levar a palavra de Deus e falar: olha, vai e mergulha nas águas do Senhor, porque são águas que curam, águas que limpam, águas que transformam, são águas que dão vida. Mergulhe nas águas do Senhor,
Você precisa divulgar essa palavra para o mundo. Você precisa levar essa palavra para os Naamãs desse mundo. Há Naamãs que estão sofrendo, que estão morrendo dia após dia. E você, como que eu e você podemos ficar acomodados? Eu ouvi uma frase, algumas semanas atrás, que mexeu muito comigo. E falava assim: como que eu posso deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que o meu pai não é convertido? Como que eu posso dormir tranquilamente? Como que eu posso ser feliz se o meu irmão está lá no mundo das drogas? Como que eu posso ser feliz se eu sei que a minha mãe está numa festa essa hora? Como que eu posso falar que eu prego a palavra de Deus se eu não divulgo o evangelho para a minha própria família? Isso mexeu muito comigo, irmãos, porque o meu pai, ele não é evangélico, ele vai bastante na igreja, é uma luta, mas eu creio que a vitória virá em nome do Senhor. Irmãos, achamos que para fazer missões, que para pregar essa palavra, precisa ir lá para a África, ou precisa ir lá para o Estado Islâmico, evangelizar os terroristas. Não! Você precisa só atravessar a rua para encontrar um mendigo. Você precisa só dar uma volta na sua cidade, no seu bairro, para encontrar alguém necessitado, para encontrar famílias que dentro do lar estão em brigas, famílias que estão em desespero. Você precisa levar essa palavra. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 3, 23 e 24: tudo que fazer, fazei de todo o coração, sabendo que a vossa recompensa não vem de homens, mas vem de Deus. Precisamos entender que igreja não é um trabalho, igreja não é um fardo. Ministrar, cantar aqui em cima não é algo que é doloroso para a nossa vida espiritual. Não é algo, olha, eu tenho que ir lá pregar, porque senão ninguém vai estar lá. Eu tenho que ir lá cantar, porque o pastor me falou para ir, então eu vou. Precisamos entender que a igreja é um lugar de prazer, é um lugar de comunhão com Deus. Não é fácil, porque precisamos estar em santificação, ao peso da palavra. A banda que ministrou aqui cantou: mais de ti e menos de mim. Foi isso que Naamã precisou. A história de Naamã estava invertido, tinha mais de Naamã e menos de Deus. Mas a partir do momento que Naamã mergulhou, veio mais de Deus e menos dele. Louvado seja Deus. Que possamos entender essa palavra e ser como Naamã. Quando se fala em Naamã, muita gente somente faz críticas, porque Naamã era orgulhoso, Naamã era isso, era aquilo. Mas Naamã, mesmo sem conhecer a Deus, ele teve fé. Algumas vezes ele perdeu a sua fé, mas ele perdeu a sua fé porque ele seguiu os próprios caminhos, em vez de seguir os caminhos do Senhor. Que possamos ter fé. E o último ponto da minha mensagem é que quando o rei de Israel rasgou as suas vestes e disse: olha, Naamã, eu não posso fazer nada por você, eu não tenho poder, eu não sou Deus para curar, eu não tenho poder para dar ou tirar vida, eu não posso fazer nada por você, Naamã. Quando o rei de Israel fez isso, apareceu o profeta Eliseu na história. O profeta, ele tem que saber a sua responsabilidade, e mais do que saber a sua responsabilidade, o profeta, ele tem que assumir a responsabilidade. Eliseu apareceu e falou: manda Naamã vir até aqui. O profeta de Deus apareceu. E o que eu quero dizer com isso? O rei de Israel não estava preparado. Deus levantou o profeta no seu lugar. Irmãos, que nós possamos entender que nós não somos a última bolacha do pacote. Ninguém é insubstituível. Se eu não viesse aqui essa noite trazer a mensagem, com certeza teria outra pessoa aqui. Se a banda não estivesse aqui, estaria outro ministério de louvor.
Se o pastor não estivesse aqui para direcionar, ministrar esse culto, teria outra pessoa. Precisamos entender que se Deus nos colocou aqui em cima, nós precisamos honrar essa palavra. E se você talvez ainda não tenha um ministério, que você possa ter um encontro com Deus, que a cada dia eu encontro com Deus. Quando eu falo encontro com Deus, não é para pessoas que estão no mundo lá fora, não são para pessoas que não conhecem a Deus, são para eles também, mas encontro com Deus tem que ser todos os dias. Eu falei assim com Deus: Senhor, como que eu vou pregar de Naamã? O Senhor me deu o tema, encontro com Deus. Como que eu vou pregar sobre isso, Senhor? Me ajuda. Aí veio a voz do Senhor para mim: olha, primeiro tenha você um encontro comigo. E aí eu tive que descer, eu tive que orar, eu tive que buscar a Deus. Durante esse um mês que o Rodrigo me chamou, todos os dias eu pensava nessa palavra. Todos os dias, irmãos, eu estava preparando. E é assim com a nossa vida. Eu aprendi algo com um pastor da minha igreja. Ele falou assim: olha, não espere a oportunidade para você se preparar, mas esteja preparado para a oportunidade. Então eu quero te dizer, se você almeja ter um lugar aqui em cima, se você tem um sonho de ser um pregador da palavra de Deus, se você tem um sonho de ser um ministrante de louvor, de dançar, se você tem um sonho, talvez até mesmo fora da igreja, na vida profissional: olha, eu faço engenharia, eu quero ser engenheiro, olha, eu quero ter esse emprego, olha. Então não espere a oportunidade para se preparar, mas se prepare para ela. Porque ninguém é insubstituível. E se quando a oportunidade vier, como veio para o rei de Israel, se você não estiver preparado, outra pessoa vai assumir o seu lugar. Amém, irmãos? Quero agradecer a oportunidade. Quero chamar a banda aqui em cima para cantar um louvor. Eu falei para o Sandro: você tinha que machucar esse pé essa semana, né? Olha que vergonha, irmão. O pessoal vai falar que eu levei um paralítico lá só para profetizar a cura, que ele sai andando depois. Tá combinado, viu, irmão? Daqui a pouco ele vai jogar a muleta e vai sair correndo. É brincadeira, irmão. O Sandro é uma bênção. O Sandro falou assim para mim: ó, não, ele estava com gesso, irmãos. Ele tirou, foi ontem, Sandro? Estava com gesso. Falou: não, mas nem se eu for com gesso lá, eu vou lá. Eu vou. Amém. Consegue cantar aqui ou vai cantar outro? Amém. Irmãos, nesse momento, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Se há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, se há alguém aqui que ainda não conhece a Deus como o Senhor da sua vida, assim como Naamã não conhecia, se há alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus, venha até aqui à frente. Se não tiver ninguém, amém. Irmãos, você pode se colocar de pé nesse momento? Aleluia. Vamos orar ao Senhor, porque esse é o momento do encontro de Deus com a sua vida. Oh Senhor, Pai, eu creio na tua palavra que foi ministrada aqui essa noite, Senhor. Eu não sei como se encontram os corações, Pai, dessas vidas. Pai, eu não sei quais são os sonhos, quais são os planos, Pai, quais são os caminhos que eles querem seguir. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor entre nesse momento em cada vida. Pai querido, de todo aquilo, Pai, que traz tristeza para as suas vidas, Pai, que o Senhor possa vir nesse momento, Pai, e curar, Pai querido, que o Senhor possa, Pai querido, transformar a tristeza em alegria. Louve ao Senhor, igreja. Você tem que descer para se encontrar com Deus. Para ter um encontro com Deus, precisa descer.
Você precisa mergulhar no Jordão nessa noite. Você precisa se entregar ao Senhor. Esse é o momento de termos comunhão com Deus. Mergulhe nessas águas. Mergulhe nas águas que correm do trono de Deus. Se entregue ao Senhor. Com as águas do rio, então subirei como na mão. Depende só de você. Aquilo que você precisa, aquilo que você almeja, depende só de você. Mergulhe. Se entregue ao Senhor nessa noite, igreja. Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como nada no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. me purifica, Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Qual é a situação da vida que te afronta? quebra o meu orgulho. Qual é a situação que te entristece nessa noite? O que é aquilo que impede você de sorrir? Coloque isso na sua cabeça. Coloque isso na sua mente agora. E peça para que o Senhor entre com a cura. E peça para que o Senhor venha e traga solução para isso que te entristece. Peça para que o Senhor venha e traga alento para a sua alma. No teu poder. Aleluia! Louvado seja Deus! Amém! Glória a Deus! Amém, irmãos? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Agradecer de coração, irmãos. Uma igreja muito bonita. Que Deus abençoe. Espero que nos chame mais uma vez. O Rodrigo vai chamar, né, Rodrigo? Vamos chamar. Rodrigo conhece eu lá da faculdade. Sou muito brincalhão. Rodrigo também. O Rodrigo, o que a palavra de Deus fala? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? Que possamos ter essa alegria. Que possamos, irmãos, mergulhar nas águas do Senhor como Naamã. Sou da Igreja Evangélica Catedral da Paz, lá de Bauru. A banda, aqui cada um é de uma igreja. Só a Aline e o Sandro, que é da mesma igreja que eu. O Juninho, o Natanael, o Ageu, o Mateus e o Lucas. Cada um de uma igreja e o povo de Deus vive em comunhão. Amém? Agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Pastor, não sei desligar isso não. Obrigado. Antes da gente tocar o último louvor, estenda sua mão para cá. Vamos orar pela vida do Jackson e pedir que a graça de Deus seja multiplicada na vida dele. E que assim como ele trouxe essa palavra a respeito de Naamã, o nosso orgulho seja quebrado. E a graça do Senhor seja sobre todos nós. Estenda a mão para cá e que a graça do Senhor seja sobre a vida do Jackson, usando ele tremendamente, como usou nessa noite, trazendo essa mensagem para a gente acordar, para a gente colocar nosso coração diante do trono do Senhor e aprendermos que as coisas do Senhor não são da nossa maneira, mas são da forma que o Senhor quer que seja. Não são do nosso jeito,
mas são do jeito que Deus planejou e arquitetou. Pai querido, nós estendemos a nossa mão para abençoar a vida do Jackson nessa noite e pedir que a graça do Senhor seja multiplicada, o tremor e o temor do Senhor sejam sobre a vida dele todas as vezes que ele pegar um microfone na mão para ministrar a tua santa palavra. Que o Senhor continue abrindo portas, ó Deus, sobre a vida dele, para que a palavra do Senhor seja propagada onde quer que o teu filho coloque a planta dos pés e a palma das mãos. Meu Deus e meu Pai, que a tua bênção seja sobre a vida do teu filho, e que nós que entendemos o que significa abençoar, abençoar significa liberar para prosperar, nessa noite, segundo a vontade e a palavra do Senhor, nós pedimos que a tua bênção esteja sobre a vida do Jackson, seja sobre a vida da banda, Senhor, Visão de Águia também, que eles possam prosperar em tudo aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Nós, como Igreja Batista nessa cidade, nos sentimos honrados e abençoados por receber este povo que vai morar no céu conosco. Oramos assim nessa noite, Pai, agradecidos e muito, muito, muito felizes pela tua santa palavra e pela adoração que foi ministrada nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Jackson, Deus abençoe, foi um prazer tê-los aqui, vocês, a banda, todo mundo. Eu quero só dar um recadinho rapidinho. Acabou agora há pouco uma reunião da diretoria da nossa igreja e o Vinícius veio com um convite. Quem gosta de pregar, evangelizar, falar de Jesus, comer pizza, você sabe o que é palma? Palma não é isso aqui que eu estou falando. Palma, aquele arbusto que é comum no Nordeste, em alguns lugares. Sabia que tem gente que o almoço, o jantar, o café da manhã é palma cozida? Sabia disso? Tem uma caravana sendo organizada para o mês de janeiro agora, para fazer um evangelismo em massa lá no estado do Piauí. Quem tem vontade de ir para lá evangelizar? Vinícius está lá no fundo. Dê seu nome, serão 15 dias. Uma bênção, tudo pago, para você ir e vir, e ter o privilégio de anunciar Jesus naquele estado, e em lugares que você jamais imaginou. Salmo 126 diz que aquele que vai chorando e plantando a palavra do Senhor voltará sorrindo, com os feixes na mão, com os molhos na mão. Então faça isso. Procure o Vinícius que está em pé lá atrás. 2 nomes, Vi, já tem aí, a Maiarinha e a Andressa, são 2. Agora precisa de mais, não adianta ficar gritando não. 2 nomes já tem, você vai para o Piauí. Estou brincando, Andressa. Quem se interessar, é uma experiência única, viu, queridos? Pode despertar um chamado em você. Vamos adorar a Deus com mais um louvor?